pessoal, João Vitor Wróblewski, estudante de Psicologia, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. E hoje estamos novamente com uma temática solicitada por mais de um usuário, então mais pessoas solicitaram essa temática já faz algum tempo. Eu acabei me enrolando um pouco para gravar, mas agora, por último, mais uma usuária solicitou e eu acabei optando por gravar, já que eu já me sentia com o preparo adequado para isso. Então, primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é deixar bem claro novamente que esse canal ele tem única e exclusiva finalidade de transmissão de conhecimento. Então, a nossa intenção com este canal é dar acesso às pessoas a informações a respeito de situações e sofrimentos psíquicos, como é o caso que estaremos falando hoje. Em hipótese alguma, esse canal se propõe a possibilitar qualquer autodiagnóstico ou qualquer coisa do gênero, nem mesmo nenhum tipo de tratamento, de psicoterapia ou nada voltada para isso. Então é importante, novamente, deixar bem frisado que se você acredita que você tem um sofrimento psíquico, você deve procurar um psicólogo para seguir as orientações dele e ser sim aí diagnosticado com ou sem algum tipo de transtorno ou ser dado realmente um encaminhamento psicoterapêutico necessário ao seu caso. Então, em hipótese alguma, entre neste vídeo esperando, eu vou saber se eu tenho ou não isso. Não. Não é a proposta em nenhum dos vídeos do canal. Nossa proposta é simplesmente dar conhecimento para as pessoas do que é aquela doença e como a pessoa com aquela doença tende a agir. Não significa que todo sujeito diagnosticado vai agir do modo que nós falamos. Então, geralmente nós pegamos extremos para deixar mais claro, mas a pessoa pode ter o sofrimento psíquico e não agir necessariamente como é trazido no vídeo, e também, em hipótese alguma, tem a finalidade de te dar a possibilidade de dizer se você tem ou não. Isso quem deve fazer é somente um profissional da área. Bom, feitos os esclarecimentos necessários, vamos falar um pouco do transtorno borderline, então, ou também chamado de transtorno de personalidade limítrofe. Então, essa é uma forma de sofrimento psíquico que tem sido evidenciada com maior ênfase nos tempos atuais, e o significado de borderline já nos diz muito a respeito dos sintomas do paciente. Então, o borderline em inglês ele significa linha de fronteira ou limite. E por que escolheram esse nome para esse sofrimento psíquico? Porque o paciente que tem o transtorno de personalidade limítrofe, ele de fato entra em conflito e permanece constantemente em linhas de limite dos seus sentimentos, em fronteiras dos seus sentimentos. Já existem alguns psicólogos e alguns psiquiatras que estão questionando o uso da palavra borderline, dizendo que não tem como necessariamente se saber se o sujeito está no limite do sentimento dele, que são oscilações de sentimento, mas nós não podemos afirmar que de fato ele está no limite. Então que o uso de borderline não seria adequado, que seria mais adequado o uso da palavra transtorno de personalidade limítrofe. Eu pessoalmente creio que a ciência deveria estar um pouquinho mais preocupada em aliviar o sofrimento dos pacientes e menos preocupada em ficar mudando o nome de diagnóstico. E entendo a importância de que se tem de dar um nome que seja de fato mais coerente com o sofrimento da pessoa, e entendo que a forma como se traz a nomenclatura dos sofrimentos psíquicos influi na vida do paciente, mas também creio que ultimamente a ciência está muito mais preocupada em dar nomes bonitinhos para as coisas do que em trazer soluções mais práticas. Então eu acredito que seria muito mais interessante que se preocupassem mais em trazer soluções, tratamentos práticos para os sofrimentos, do que ficar se preocupando com nomenclatura. Mas, enfim, esse é o significado da nomenclatura borderline. Então seria linhas de fronteiras. E aí, por que essa linha de fronteira? Porque esse limite que se refere ao paciente com transtorno de personalidade limítrofe. Porque esse tipo de paciente ele tende a estar muito no limite dos seus sentimentos. Então ele leva os sentimentos a um nível muito alto ou muito baixo. Por exemplo, questão de sentimentos de tristeza.
Então todos nós ficamos tristes, isso é mais do que comum. Ao longo do nosso dia nós temos momentos de tristeza e alegria, claro, porém são dentro de uma curva baixa. O paciente de personalidade, transtorno de personalidade limítrofe, ele tende a ter picos, tanto para mais quanto para menos. Então, por exemplo, uma crítica que qualquer um de nós até ficaria meio triste, meio chateado, mas não, beleza, vamos lá e vamos resolver. Por exemplo, você fez uma coisa que teu patrão considera que não é tão legal, não foi uma coisa tão bem realizada o trabalho. O patrão chega e vai criticar, né? Vai falar, olha, isso aqui não está muito legal, olha só, esse relatório que você fez não está muito legal, tem alguns erros de ortografia, tem alguns erros de digitação, dá uma conferida nisso daí. Pra gente você até fica meio puto na hora, né? Putz, vou ter que fazer de novo isso daqui. Mas, beleza, vamos lá fazer, é meu trabalho, né? Você fica meio chateado, mas beleza. A pessoa que tem o transtorno de limítrofe, personalidade limítrofe, o que acontece? Quando o chefe chega e fala isso pra ela, olha, aqui tem uns erros de ortografia, esse relatório tá meio porco, deu um jeito nisso aí. Pra ela, é como se tivessem dado 40 facadas e 3 tiros no peito dela, literalmente. Então, pra ela aquilo é, assim, arrasador, é uma coisa destrutiva. É como se o chefe tivesse tentado matar ela. E não é que isso seja uma frescura dela, como muitas pessoas pensam. Não, é porque realmente ela sente desse modo. Então, para ela, a dor daquela crítica é tão intensa, ela não consegue trabalhar com a dor daquela crítica, que muitas vezes ela acaba se sentindo ali de um modo tão depreciado que ela começa a chorar, ela começa a apresentar reações muito exacerbadas de uma crítica que não foi tão forte, mas porque para ela aquilo soa de maneira muito agressiva. Então esse limite dos sentimentos é o que se refere quando é chamado de borderline, de linha de limite mesmo. Porque é justamente isso, uma coisa que para qualquer pessoa seria um pouco triste, porque, pô, além de ter sido criticado, eu vou ter que fazer o trabalho de novo, né? Mas você faz, tô sendo pago para isso, vamos lá fazer. Para ela, isso é, assim, o extremo. Eu não costumo fazer analogia com televisão, com programas, não gosto, mas ultimamente não sei porque eu peguei esse vício. Me faz lembrar muito, quando eu estava estudando a respeito do borderline, me veio na cabeça a Chiquinha do seriado Chaves, para quem assistiu, um clássico aí da TV Mundial. É um seriado bem, algumas coisas bem bestas, assim, mas é um clássico da TV Mundial e é interessante pelo menos assistir para conhecer. E os momentos em que o Chaves ou o Kiko batia na Chiquinha, às vezes uma coisa só, um tapinha, alguma coisa leve, e ela desabava em choro e falava que ia contar pro pai que ele espancou, que ele bateu, que ele atropelou, que ele deu facada, que ele deu tiro. Pra quem não viu essa cena, assiste pelo menos um episódio do Chaves pra ver essa cena, que é bem interessante e é bem representativo disso. Então quando você vê essa cena da Chiquinha, dessa personagem, que por causa de um tapa, de um esbarrão, coisa leve, ela acaba por fazer uma reação assim totalmente exagerada, exacerbada daquilo, uma coisa como se tivesse literalmente tentado matar ela, é mais ou menos isso que a pessoa com borderline sente e sofre. Então, quando uma pessoa faz às vezes uma coisa que para qualquer outro seria uma coisa tanto faz, tanto fez, para ela vai no extremo, vai no limite da emoção dela. E isso também, uma coisa interessante, é que isso não é a longo prazo. Então uma das coisas já existe no canal, para quem tiver interesse, acesse e assista, existe um vídeo sobre transtorno transtorno bipolar. Estava pensando em dupla personalidade, eu não sei porque eu tenho confundido as duas ultimamente. Mas é transtorno bipolar. Então no transtorno bipolar eu explico o que é o transtorno bipolar, e uma das coisas que eu deixo muito claro é o seguinte, que diferente do que no senso comum se coloca, a pessoa acordou triste, dali a pouco tá feliz, dali a pouco tá triste de novo.
dizem que ela tem transtorno bipolar. Isso não é transtorno bipolar. Transtorno bipolar, geralmente, na grande maioria dos pacientes, ele tem dias, semanas ou até meses de um período altamente eufórico, produtivo, e aí dias ou até meses de um período extremamente depressivo. Isso é transtorno bipolar. Já o transtorno de borderline, sim. No transtorno de personalidade limítrofe, o paciente pode sim acordar feliz, dali meia hora tá triste, dali uma hora tá feliz de novo, dali uma hora tá triste novamente. Isso acontece. Já por isso, essa oscilação sentimental é o que leva a um nome característico do sofrimento. Então, o paciente com borderline, diferente de bipolar, transtorno bipolar, que normalmente, ou seja, norma como maioria, a maioria dos pacientes, eles tendem a ter sim picos de euforia e baixas de depressão, mas isso é pico, baixa, é um longo período, nem que esse longo período seja alguns dias, mas é um período mais extenso. Já no borderline não, é realmente. Então ele pode acordar bem e dali a pouco tá mal, dali a pouco tá bem de novo, dali a pouco tá mal, justamente por essa carga sentimental muito expressiva. Então, por exemplo, ele acordou bem, mas aí já alguém no café da manhã fez alguma crítica pra ele, tipo, a pessoa, digamos, adoçou, vou usar um exemplo bem besta, mas que é palpável, adoçou com a colherinha do açúcar, adoçou o café e misturou com a mesma colherinha e enfiou de novo no açucareiro. A gente sabe que isso é uma tremenda falta de educação e falta de respeito, né, com as outras pessoas que vão usar o açúcar. Mas enfim, adoçou e enfiou de novo. E aí a pessoa que está do lado chama atenção, né? Pô, tem mais gente que vai usar esse açúcar aí, não quer açúcar empedrado. Usa a tua colher para misturar. Nossa, aquilo destruiu com o dia da pessoa. Aquilo acabou com a vida dela. Então é como se a mesma coisa se tivesse pego a faca de cima da mesa de cortar pão e fincado no peito dela. Só que aí, tá, ela passa aquele extremamente estressada, irritada, nervosa por causa daquilo, mas dali a pouco alguém elogia, nossa, tua roupa tá legal hoje, pô, você se arrumou bem. Aquilo já vai lá no outro polo, no outro aspecto. Então ela já fica toda feliz, toda alegre, toda de bem-estar mesmo com ela naquele momento, porque a pessoa elogiou ela. Só que aí logo à frente outra faz outra crítica de uma outra coisa, de novo. Então é isso, ela fica o dia inteiro oscilando. E aí por causa dessa oscilação constante e por causa desse sentimento muito intenso que ela tem, dessa intensidade muito alta nos sentimentos, ela acaba apresentando outros sintomas, como por exemplo raiva, desespero, pânico. Por quê? Porque como para ela é literalmente, como quando a pessoa faz uma crítica, é literalmente como se a pessoa estivesse fincando uma faca no peito dela, é só você imaginar a situação para você ter uma noção do desespero que você sentiria. Então se imagine uma situação onde alguém vem e enfia uma faca no teu peito. Obviamente você vai se sentir desesperado. Então, essa mesma sensação de desespero, de pânico, de raiva, de medo que você sentiria ao levar uma facada é o que a pessoa com borderline sente ao ser criticada. Então ela vai sentir esse mesmo desespero, essa mesma situação de angústia, essa mesma mal-estar. E aí são algumas das características, então alguns dos sintomas são justamente esses. Então sintomas e sentimentos de raiva, desespero e pânico, irritabilidade e ansiedade. Então como é algo muito forte para ela, é mais ou menos, vou fazer uma comparação, não levem a mal, não é uma... Até mesmo porque eu também não acho que ser comparado com outras espécies animais seja ruim, o ser humano tem o hábito de considerar isso ruim. Mas para quem não viu um cão ferido, prestem atenção no dia que vocês verem um cão machucado e tente chegar a pegar ele para ajudar ele para você ver. Ou melhor, não tente, porque você vai ser mordido. Então essa mesma reação que o cão faz quando está ferido, de você ir botar a mão nele e ele te morde, porque é uma reação como ele está com dor, ele fica irritado e ele te morde, é um pouco disso também que a pessoa com transtorno de personalidade limítrofe traz. Então naquele momento que ela está com dor por causa da crítica que ela sofreu e que ela não dá conta disso, ela está em um momento de irritabilidade. E ela pode manifestar isso tanto xingando, se você for conversar com ela, for mexer, ela pode tanto
te desacatar verbalmente, como ela pode reagir fisicamente. Então, se é uma pessoa que tem uma força física e que tem tendência de reagir fisicamente a situações de estresse e de risco, pode ser que ela tente literalmente agredir, te bater. Não que vá sempre acontecer, é bem importante isso claro. Como eu sempre digo, quando eu trago esse tipo de situação, eu trago sintomas extremos, porque afinal, se eu te disser, pode ser isso ou pode ser aquilo, pode, mas não pode ser, você vai falar, tá, mas e para que me serve tudo isso? Então, o que de fato é e o que não é? Então, eu preciso trazer exemplos mais extremos para ficar mais evidente o que de fato são os sintomas do transtorno. Mas não significa que todo paciente diagnosticado com isso vai apresentar esse tipo de sintoma. Então, é importante deixar isso claro também. Bom, outra característica do paciente com borderline é apresentar um medo de ser abandonado. Então, tem um medo muito grande de abandono. Talvez também já característico de que possivelmente é abandonado por muitas pessoas, porque dificilmente as pessoas têm uma tolerância muito grande de permanecer perto de uma pessoa que oscila tanto com os sentimentos. Então, geralmente as pessoas se sentem muito angustiadas com isso e não dão conta de trabalhar com isso da outra pessoa. E aí acabam de fato abandonando. E essa pessoa, vendo ao longo da vida dela que ela vai sendo abandonada por pessoas, ela acaba criando um medo porque ela sabe que as pessoas as abandonam, essas pessoas vão cada vez reforçando isso mais, porque vão cada vez abandonando ela mais, os sintomas dela vão piorando, o que vai fazendo com que as pessoas vão abandonando ela ainda mais, então acaba virando um ciclo vicioso. Outra coisa muito característica dos pacientes com transtorno borderline é a questão da impulsividade, e não apenas nos sentimentos, como já foi referido, que a pessoa, ela por um elogio, ela coloca a pessoa como uma deusa, então ela idealiza a pessoa lá em cima por um elogio, e ao mesmo tempo a pessoa que faz uma crítica como se tivesse tentado matar ela. Então não é só essa coisa mais impulsiva em relação a sentimentos, mas também uma impulsividade que pode se apresentar de outros modos, como por exemplo em relação à jogatina, em relação à bebida e a sexo. Então, o paciente com borderline ele pode apresentar distúrbios de vício em jogos, ele pode apresentar, por exemplo, tendência de consumo excessivo de álcool ou outras drogas, e ele pode apresentar um comportamento sexual de risco. Então, ele pode acabar se envolvendo com múltiplos parceiros sexuais, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de cautela, pode acabar se envolvendo na mesma noite com vários parceiros e vários atos sexuais, muitas vezes com mais parceiros de uma vez só. Então, atos que são tidos como atos depravados, mas que na verdade no caso do paciente de borderline são atos impulsivos mesmo, que é um se deixar levar pelo instinto sexual sem medir consequências. Novamente lembrando, podem apresentar, não significa que toda pessoa com borderline vai sair transando com um monte de gente ao mesmo tempo. Então, em hipótese alguma, considerem isso. Pode se apresentar, como pode não se apresentar. Porém, o que é a grande questão dessa impulsividade do paciente borderline? Ele sente culpa. Então não é como as pessoas a gente vê frequentemente em filmes, seriados, serem retratadas pessoas que fazem esse tipo de ação, jogam, bebem, transam com um monte de pessoas estranhas, mas se sentem confortável com aquilo. Então faz parte da construção psíquica daquela pessoa e ela se sente bem com isso. Já no caso do paciente com borderline, não. No caso do paciente com borderline, ele faz esse tipo de atitude e ele ao mesmo tempo se sente culpado por isso. Então logo que passa aquele surto dele ter transado com um monte de pessoas, ele vai lá, nossa, o que eu fiz? O que é isso? Eu saí com tanta gente ontem à noite que eu nem lembro mais com quantas pessoas que eu transei. Isso não pode acontecer. Então ele se sente culpado por isso. E isso faz com que cada vez piore mais os sintomas dele, porque ele vai com essa angústia, ele vai sofrer essa angústia de maneira muito mais intensa do que qualquer outra pessoa sentiria. Isso vai fazer com que as pessoas ainda mais se afastem dele, com que haja mais situações resultantes desse sintoma. Então acaba sempre virando uma bola de neve que é dificílimo de cortar, de parar. Baixa autoestima é uma característica também dos pacientes com transtorno de personalidade limítrofe.
Euforia seguida de períodos depressivos em curto prazo, como eu já comentei, então não é uma característica de como no bipolar, que a pessoa ela permanece dias feliz e dias triste, não. No caso da personalidade limítrofe, a pessoa realmente oscila o tempo todo. E essa oscilação pode inclusive durar minutos, então pode ser que ela esteja feliz e no próximo minuto ela já esteja triste e feliz novamente. Então é bem extrema mesmo, não é à toa que é chamado por um nome que significa linha de limite, porque de fato a pessoa está no limite o tempo inteiro, ela está oscilando muito os seus sentimentos e as suas sensações. Outra coisa que pode aparecer, novamente lembrando, não é que vá, mas pode acontecer, é a presença de mutilação e tendência suicida. Então, os pacientes com o transtorno de personalidade limítrofe, eles podem apresentar uma tendência de se ferir, se mutilar ou de tentar suicídio. Então, também é uma coisa que demonstra ainda mais a situação de risco desse paciente e a necessidade dele ser encaminhado para um psicólogo para ser avaliado e para ser, de fato, diagnosticado ou não com tal sofrimento e ser tratado, seja o que for que ele tenha. Mesmo que não seja borderline, se ele está sofrendo, ele precisa ser acompanhado e tratado. Bom, e quanto às causas? Então as causas ainda não são muito bem definidas, mas existem duas suspeitas principais para a causa do borderline. Entre elas, a primeira delas é a hereditariedade. Então existem pesquisas que demonstram que muitas das pessoas que têm borderline já apresentam outras pessoas na família que tiveram antes. Então uma das possíveis causas é a hereditariedade. Uma grande parte dos pacientes que é diagnosticado, ele apresenta pessoas familiares que já tiveram borderline antes dele. Outra causa que tem sido também muito especulada, que tem se demonstrado muito possível nos pacientes diagnosticados, são traumas de infância. Então, muitos dos pacientes que não têm nenhum parente, nenhum familiar com borderline, acaba sendo, ao levantar o histórico desse paciente, acaba sendo constatado que foi abusado na infância. Sexual, fisicamente ou verbalmente. Então a criança ou foi literalmente abusada sexualmente, ou era agredida pelos pais, ou era agredida verbalmente pelos pais ou pelos cuidadores. Então também tem sido especulado como uma das causas. E uma coisa interessante de se falar a respeito é que algumas pesquisas neurológicas conseguiram detectar diferenças cerebrais em pacientes diagnosticados com borderline. Então conseguiram se verificar diferenças em hipocampo, córtex e algumas outras regiões próximas em relação a outros pacientes que não apresentam transtorno de borderline. Então os pacientes com borderline apresentam algumas características no cérebro que pacientes que não têm borderline não apresentam. Aí muitos podem dizer, então está explicado, entre aspas, aqui fiquei muito entre aspas porque eu não estou achando uma palavra melhor para usar, é um defeito no cérebro, é uma anomalia cerebral. Não necessariamente. Por quê? Meu professor de neuropsicologia, inclusive, costumou usar um exemplo bem bacana, que ele diz que em Londres, se não me engano, na Inglaterra, os taxistas eles são obrigados a fazer uma prova para ser habilitado como taxista, para poder trabalhar, atuar, eles são obrigados a fazer uma prova onde eles têm que decorar o mapa da cidade. Então eles têm que saber todas as ruas da cidade, decorar esse mapa para poder passar na prova e trabalhar como taxista. Uma coisa interessante. Dificilmente você vai ver lá um taxista perdido. Então, aí o que se constatou a partir de exames e testes psicológicos e neurais com esses taxistas? Que esses taxistas, no dia após a prova, foram feitos exames neles e constatado por esses exames que o hipocampo deles cresceu. Que em relação à grande maioria das pessoas, o hipocampo deles apresentava quase o dobro do tamanho tido como normal. E o hipocampo é responsável pela memória.
Então, o hipocampo ele é uma área do cérebro que é responsável por um tipo específico de memória. E o que eles conseguiram comprovar com isso? Que o nosso cérebro se altera em relação ao nosso comportamento, em relação à nossa vida. Então, a forma como nós vivemos altera fisicamente o nosso cérebro. Então pode ser que se você, por exemplo, quando você passa a falar outra língua, quando você passa a estudar música, regiões do teu cérebro crescem em relação a outras, literalmente. Então uma determinada região do teu cérebro cresce e se torna maior do que a mesma região de uma outra pessoa que não faça aquela atividade. Assim como aquela pessoa vai exercer atividades que vão fazer com que certas regiões do cérebro dela sejam maiores do que o seu. Então, a partir disso, nós conseguimos entender que o nosso cérebro, ele se modifica de acordo com o nosso comportamento. Então, quando se fala que foram encontradas diferenças no cérebro de pacientes com borderline, não há como ter uma garantia de que essas diferenças são causadoras do borderline. É possível que por a pessoa ter borderline causou essas diferenças no cérebro. Então, é possível que devido à pessoa ter o transtorno de personalidade limítrofe, essa oscilação constante de sentimentos diária dela, toda a situação pela qual ela passa, fez com que o cérebro dela se modificasse. Então não tem como garantir, por mais que eles tenham encontrado esse dado, não tem como garantir esse dado como causa, ele pode ser efeito. Então é difícil você determinar causa e efeito em relação a um comportamento e a questões cerebrais, porque teria que ser detectado, por exemplo, lá na infância, que o paciente tinha já desde o nascimento algum tipo de anomalia ou diferença no cérebro, para aí sim poder se dizer que ela seria a causadora da personalidade limítrofe. Só que o que é a grande dificuldade? Que não vai se ter como fazer isso, como se detectar as diferenças cerebrais ainda na infância. A não ser que façam algum tipo de inovação científica. Por quê? Porque geralmente as características, os sintomas do borderline, eles aparecem durante a adolescência. Então, quando a criança nasce, você não sabe que ela vai ter borderline. É diferente, por exemplo, de uma criança com síndrome de Down, com outros tipos de síndrome, mesmo o autismo, que já consegue ser detectado ainda em uma idade muito precoce. Então, é diferente esse tipo de situação, de síndrome, onde você detecta em uma idade muito precoce, e aí você consegue estudar o cérebro e realmente, ou o cérebro, ou a genética, como é o caso da síndrome de Down, que é uma anomalia no código genético, em um dos genes, assim como nesse caso você identifica ainda no nascimento, no caso da borderline não é possível, porque os sintomas se apresentam na adolescência. Então, como eu falei, por mais que se tenham descoberto essas anomalias cerebrais, é uma coisa interessante de se saber, mas não há nenhum tipo de garantia que elas sejam causadoras. Elas podem ser causadas pelo borderline. É isso, creio que seja isso. Novamente, lembrar e sempre enfatizar, porque é importantíssima essa enfatização, este canal não tem nenhum viés terapêutico e nem tem a intenção nem de longe de possibilitar qualquer um que faça qualquer tipo de diagnóstico. Então a finalidade é exclusivamente apresentar a doença ou o sofrimento psíquico para pessoas que são ou estudantes da área de psicologia ou que são curiosas e têm interesse em saber. Agora, se você tem um sintoma e acha que pode ser determinada coisa, vá em um psicólogo habilitado para te dizer o que é e o que não é. Esse psicólogo ele vai construir com você um diagnóstico, então também não é que o psicólogo vai olhar para você e dizer não, você tem isso. Se fizer isso, vai em outro, porque esse cara não sabe o que é o trabalho dele. O que é o trabalho do psicólogo é sentar com você, te entrevistar e, através de perguntas específicas, determinar se as suas oscilações de humor se enquadram dentro de borderline, dentro de transtorno bipolar, ou se simplesmente são oscilações de humor do dia que acontecem com todo mundo. Eu sempre costumo brincar, já no transtorno bipolar eu falo, e aqui vou repetir, as pessoas às vezes saem de manhã de casa, acordam toda alegre, tomam café feliz da vida, saem cumprimentando os vizinhos, brincando com o cachorro, aí tira o carro da garagem, na primeira esquina leva uma fechada, fica puta da cara, xinga todo mundo, fica com raiva, aí já dizem que a pessoa é bipolar, porque tava feliz e de repente
Cara, se qualquer um que leva uma fechada no trânsito vai ficar pé da vida. Então não é os transtornos, tanto bipolar quanto borderline, não é essas oscilações comuns do dia a dia que nós temos de humor. Então nós temos oscilações o tempo todo, porém são oscilações pequenas. Os transtornos é quando essas oscilações se tornam extremas, quando essas oscilações passam muito de longe o que é comum da maioria. E quando essas oscilações passam a gerar grande sofrimento psíquico a essa pessoa. E aí, quem consegue identificar isso é o psicólogo em construção junto com o paciente. Então não é que o psicólogo vai chegar e apontar, você tem isso, você tem aquilo. Não, ele vai construir junto com o paciente um diagnóstico. Então é importante entender isso e é importante frisar. Ninguém além de um psicólogo, ou nesse caso um psiquiatra também tem habilidade para isso, ninguém além de um profissional formado naquela área está de fato habilitado a te dizer você tem isso, você não tem. Ok? Obrigado pela atenção durante este vídeo, espero que tenham gostado do vídeo e da temática. Assistam também transtorno bipolar, é interessante também para estar diferenciando os sintomas do borderline. Assistam os demais vídeos, se inscrevam no canal, cliquem em gostei e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.